Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje nós vamos falar sobre, em nossa aula de gramática, né, nós vamos falar sobre a transformação da voz passiva. Vamos lá, então? Como nós já vimos esse conteúdo, né, em aulas anteriores, quem quiser pode copiar, tá legal? Agora, quem não quiser pode colocar só as respostas do exercício, tá bom? Revisão, transformação da voz ativa para a voz passiva, analítica e sintética. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Só um minutinho. Pronto, foi. A transformação da passiva para a ativa e vice-versa é possível quando existem verbo transitivo direto e verbo bitransitivo. Então, eu só posso passar para a voz passiva analítica e para a passiva sintética, né? Quando o verbo está lá na voz ativa, se ele estiver na voz ativa como verbo transitivo direto e verbo bitransitivo. Tem que ter um verbo transitivo direto, tá legal, turma? A conversão consiste na troca de ênfase do sujeito e do verbo. A menina libertou o pássaro, está na voz ativa, porque é a menina que libertou, né? O sujeito, o agente. Agora, na voz passiva analítica, fica: o pássaro foi libertado pela menina. Conversão da voz ativa na passiva analítica. O sujeito passa a ser o agente da passiva, não é obrigatório ter agente da passiva, mas quase sempre tem. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva e o verbo transitivo passa a ser a locução verbal, certo? Na voz passiva sintética, a frase é formada por um verbo transitivo e pelo pronome apassivador se. O verbo transitivo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. A voz passiva sintética é construída da seguinte forma: verbo transitivo, pronome se e sujeito paciente. Maria comprou equipamento de natação. Eu vou tirar a Maria e vou colocar o se. Comprou-se o equipamento de natação. Acabou aí, agora eu tenho a voz passiva sintética, tá? Porque o sujeito agora é o equipamento de natação, que é um sujeito paciente. Lembrando que na voz passiva a gente vai ter sempre um sujeito paciente, tá legal? O aluno realizou as provas qualificativas. Realizaram-se, tira o aluno, as provas qualificativas. Mas, professora, por que ficou no plural? Porque agora o novo sujeito, qual é o novo sujeito? As provas qualificativas, está no plural. Então, o verbo vai ter que ficar no plural. Conversão da voz ativa na voz passiva sintética. O objeto direto passa a ser o sujeito da passiva, o sujeito passa a ser a partícula passivadora se, o verbo transitivo mantém, se não há agente da passiva, tá? Vamos lá. Agora eu trouxe para vocês aqui um exercício. Vamos ver então? Transforme a voz ativa em voz passiva analítica e sintética. Os ladrões invadiram a cidade. É voz ativa. Vamos passar para a voz passiva analítica primeiro? A cidade foi invadida... Ai, meu Deus, espera aí. A cidade foi invadida pelos ladrões. Muito bem. Ai, Jesus. E na sintética? Tá difícil. Na sintética, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que tirar só os ladrões, né? Eu tiro o sujeito e boto o se. Mas a cidade aí está no singular. Se está no singular, eu vou ter que colocar o verbo no singular. Então, vai ficar: invadiu-se a cidade. Pedro feriu o cachorro. Na analítica, o cachorro foi ferido por Pedro. E na sintética, é só tirar o Pedro. Feriu-se o cachorro, tranquilo. Os meninos admiravam o avião. O avião era admirado pelos meninos. Por que era? Porque admiravam está no pretérito imperfeito. Então, e na sintética eu vou colocar o se. Mas eu vou ter que colocar o verbo agora no singular, porque avião está no singular. Então, fica: admirava-se o avião. Carlos plantou várias rosas. Várias rosas foram plantadas por Carlos. E como que vai ficar na sintética? Plantaram-se várias rosas, porque agora várias rosas está no plural. Viram? É fácil, é tranquilo, mas tem que treinar. Se não exercitar, não tem como ver se aprendeu. Tá legal, 8º ano? Então, é importante que vocês sempre façam os exercícios, tá? Aqui é o gabarito, para quem tiver alguma dúvida. E hoje, então, nós vimos essa revisão dessa conversão, né? Da voz ativa para a voz passiva analítica e sintética.
Tá legal? Um grande beijo a todos, oitavo ano, e até a nossa próxima aula, hein?